Nosso amigão da vizinhança é bem conhecido pela sua vasta galeria de vilões, como o Duende Verde, Dr. Octopus, Lagarto e etc, né? Mas é de quadrinhos que estamos falando aqui, meu companheiro, o mar de bizarrice sem limite. Então, para dar mais ideias pra Sony, já que ela só sabe escolher vilão merda pra fazer filme, não é mesmo? El Muerto. Hoje vamos falar sobre os 10 vilões mais bizarros do Homem-Aranha. Começando por The Ringer, aparecendo pela primeira vez na HQ dos Defensores número 51 em 1972, o infame vilão ataca suas vítimas com o seu anel. Não, peraí, calma aí, que não é isso que você tá pensando. Ele literalmente joga argolas nos inimigos. E é isso, acaba por aí. Alguns anéis são explosivos, mas no geral ele é só isso. Ele pega, joga um anelzinho. É inútil, é inútil. O próprio Homem-Aranha, ele usou a dele o tempo todo. Não que o Homem-Aranha não usou dos outros, né? Mas ele é um específico. Sempre tirar sarro desse otário aí. Vamos para o próximo, então. Hypno Hustler, ou Hustler, eu não faço ideia. Trapaceiro hipnótico aí em português o nome dele. Dando as caras em 1978, óbvio que tinha que ser nos anos 70, né? Um carinha desse naipe aí. Nas HQs do Miranha, com o visual mais disco possível, o trapaceiro hipnótico era um ladrão que, junto com sua banda, utilizava o som para hipnotizar as pessoas e roubá-las. Até que em um dos shows, o Cabeça de T estava na plateia e deu uma bela surra no rapaz. O único poder dele é esse, é hipnose. E, né, ele apareceu mais pra frente, só que sempre com um personagem bem de background aí. Enxame. Esse daqui é o vilão preferido do Monark. Fritz von Mayel, olha aí, ó, alemão aí. Era um ex-cientista, né, alemãozinho, daquele período lá que não pode ser mencionado, que conseguiu fugir da guerra, né, depois da guerra ele conseguiu fugir e ele era obcecado por abelhas. Até que um dia, na América do Sul, ele encontrou um tipo de abelha inteligente e passiva. Ele tentou usar radiação, como tudo naquela época usavam radiação, para tentar controlar as abelhas, mas elas atacaram um cara cancelando o CPF, mandando o rapaz pro caixão, mas em vez de morrer por conta da radiação, sua consciência se juntou às abelhas, assim criando o temível enxame. Nossa, que bosta. Que parada tosca. Pois é, né? E naquele período a radiação, né, ela não causava câncer, né? Ela dava superpoderes. Coisa padrão da época, né? Enfim. Homem-Planta. O Homem-Planta, ele aí é da velha guarda, sabe? Ele é um dos primeiros vilões da Marvel, aliás. Ele apareceu pela primeira vez na HQ Strange Tales 113, em 1963, é old. O seu nome era Samuel Smithers. Ele era um botânico gênio que se mudou para os Estados Unidos, mas acabou sendo tratado igual merda e acabou virando só um botânico aí aleatório, um jardineirozinho. Ele inventou então um raio que controlava as plantas. O nome era Vege-Ray. Isso mesmo, transformava as pessoas em vegetarianos. Ele conseguiu controlar as plantas com esse raio, até que um dia um raio, um relâmpago atingiu ele, fazendo com que ele ganhasse os poderes da arma. Ele é basicamente uma era venenosa, só que não é gostosa. Ele é tipo: para trás, Homem-Aranha, ou irei atacar com este brócolis. Tipo, cara, olha isso é de um trecho da HQ. Cuidado, Homem-Aranha, ele está jogando cocos pela árvore. Cocos para você. Ridículo. Typeface. Estamos cada vez mais perto aqui do cúmulo do ridículo, digo, da Masterpiece. Diferente dos outros que eu comentei aqui, que eram personagens antigos, né, e até que é compreensível o personagem antigo ser meio tosquinho, esse é até que relativamente recente, dos anos 2000, aí aparecendo nas historinhas do Aranha. Gordon Thomas, ele era um veterano do Vietnã que perdeu seu irmão na guerra e quando voltou pra casa, sua mulher deu um pé na bunda dele e levou o filho junto. Ele arranjou um emprego, foi demitido e ficou biluteté, se tornando o vilão mais temido da Marvel, o vilão que até Thanos teme, que é o Typeface, ou carinha de letra. Ele literalmente pintou um monte de letra no rosto e fica atacando letra explosiva nos outros, com, né, letras gigantes de metal afiadas. É isso aí. Ele é um Punisher de baixo orçamento que se daria muito bem no Soletrando com o Luciano Huck. E por incrível que pareça, ele até conseguiu derrotar o Homem-Aranha uma vez, mas depois levou uma surra igual todo mundo, né? E você bem que poderia dar uma surra no like, né? Ai, que coisa. Ai, que original. E se você está gostando, se inscreva, pois temos vídeos semanais aqui, tá? Então, vai lá, meu amigo, você não vai se arrepender. Semanal, sempre tem um videozinho por aqui. Canguru. Frank Oliver deu as caras em 1970. Ele era um australiano, quem diria, né? Fascinado por cangurus e passou a juventude crescendo com eles, ao ponto que ele ganhou as habilidades dos animais. Ele é tipo Tarzan, sabe? Tarzan que ficou igual gorila. É isso
com o canguru. Ele viu que ia conseguir ganhar uma graninha, né, com essas habilidades dele, que ele tinha super pulo e ficou mais forte. Então ele entrou pro, tipo, WWE aí da vida, e numa da luta ele acabou matando o oponente dele e vazou pros Estados Unidos, né, porque senão ele ia ser preso. E ele virou um bandidinho por lá, com o nome de Canguru. Incrível, né? Pois é, ele deu um chute de canguru do cara, matou o cara e voltou pros States com o nome de canguru. Incrível. E ele teve uma curta vida de criminoso até morrer por radiação de isótopo. Pelo menos aqui a galera morreu com radiação, né? Pois é. Leapfrog. Como deu pra perceber aqui, tem muito vilão animal. A galera não tinha muita criatividade pra fazer vilão pro Homem-Aranha. É sempre um escorpião, é um abutre, é um canguru. Bom, Vincent Patilho teve sua estreia em 1967 nas HQs do Demolidor. Ele era um inventor de brinquedos que desenvolveu um super traje que dava super pulo, força e etc, né? O pacotinho, tudo isso em uma fantasia de sapo. Ele aderiu o nome de Leapfrog e virou um vilão. Mas um vilão bem azarado, na verdade, né? Pra você ter ideia, a sua primeira tentativa de criminalidade ele fez de refém um cego. Até aí beleza, né? Um ceguinho, coisa tranquila. Seria o caso se o cego não fosse Matt Murdock em questão. Pois é. E ele teve uma carreira curta, ele foi preso. Quando saiu da cadeia, ele desistiu dessa vida, foi lá, pediu perdão, show. E o filho dele pegou o manto e virou um herói, que é o Homem-Han, que ele vai até aparecer na série da She-Hulk. O Homem-Han, ele é bem atrapalhado, aliás. Vamos ver como é que vai ser na série, né? Mindworm, ou verme mental. Se você juntar um cearense, espectador assíduo de Você Sabia e Fatos Desconhecidos, a gente tem esse vilão aqui, William Turner. O coitado sofreu uma mutação por conta de experimentos do governo ali no seu bairro. E ele acabou nascendo com uma cabeça enorme, sendo um ótimo oponente aí contra a testa da Larissa Manoela, diga-se de passagem. Ele tinha poderes psíquicos, sendo um telepata padrãozinho aí, porém com um problema, ele era basicamente um vampiro de mentes. Para sustentar, ele precisava absorver mentes. Ele acabou fazendo isso com a mãe dele sem querer, e o pai dele, fugindo, acabou morrendo atropelado. Pois é, né? E isso causou um traumazinho, porque ele gostava muito dos pais dele. Então causou um trauma, ele ficou meio dodói da cabeça e adotou o nome de Verme Mental. Atuando como vilão, ele teve alguns encontros com o Miranha, e um desses o Peter até bateu um papinho com ele e conseguiu convencer ele a largar essa vida de vilão, falando com aquele famoso bordão: com grandes poderes vem grandes responsabilidades e tudo mais. Infelizmente, ele adquiriu doença mental e virou um sem-teto. Acabou morrendo por uma gangue de rua. Big Will. Estreando em 1978, Jackson Will era um empresário corrupto que contratou um mercenário para roubar provas que poderiam incriminá-lo. Mas o que ele não suspeitou foi que este carinha iria roubar a principal prova e pediu em troca 10 mil doletas. Pois é, né? O coitado do Jackson desistiu na vida e foi pular no cais. Mas o mercenário impediu ele e falou: como assim você vai se matar antes de dar minha grana? Ameaçou o cara e vazou. Deu um prazinho assim: eu posso te achar a qualquer momento, então me dá a grana até tal dia, senão eu vou te achar. Não se mata. E o Jackson, então, em vez disso, né, ele foi mais esperto, ele contratou a Tinkerer para produzir uma arma. Assim, ele conseguiria se vingar. Mas não foi uma arma comum. Calma aí, não. Estamos falando de quadrinhos aqui, meu amigo. Foi uma fodendo roda mecânica altamente armada. Assim, ele se torna o vilão Roda Gigante. Ou, como eu gosto de chamar, o Rodão. Bom, no combate com o Homem-Aranha, ele cai no rio e geral acha que ele morreu, mas ele sobreviveu, hein? Ele passou uns 20 anos sumido na vida real, 20, 30 anos, sei lá, e resolveu mudar de vida. Ele resolveu se tornar um super-herói e tal, pedir perdão pro Miranha, até ajudou ele a lutar contra o Shocker, mas ele era terrível nisso, porque ele causou muita destruição. O Homem-Aranha viu essa treta toda e falou: nossa, ele não presta pra isso, e convenceu ele a entrar em um outro ramo. E assim, Will começou a se apresentar em ralis de Monster Truck esmagando carros. Magnífico, magnífico. Sony, por favor, Sony, cadê? Eu quero o filme, eu quero imediatamente o filme. Cadê o universo cinematográfico Sony aí mostrando o rodão? Por favor, cara. E, em primeiríssimo lugar, o maior de todos, o maioral, The Wall. Um estudante feliz, trabalhando duro como pedreiro para ganhar uma graninha, né? Porque a vida de estudante é sofrida, a gente precisa de uma graninha, senão não dá. Até que, de repente, uma grande explosão acontece. E em vez de morrer nos destroços, como qualquer pessoa normal, por algum motivo que só Deus sabe, ele se mistura aos escombros, se tornando o muro. Raivoso, ele foi parar em um jogo de beisebol e tacou o terror. Mas o Homem-Aranha, ele tava de
folga. Isso, ainda com o Peter Parker. O Homem-Aranha, com a roupinha e tudo, tava de folga. Nessa época ele tirava folga, ia por aí a paisana. E ele foi ver o jogo, isso mesmo, ele tava lá no joguinho. E, né, vendo a treta toda, ele foi enfrentar o cara, né? E no meio da treta, mano, aconteceu a parada mais intancável do mundo. No meio da treta, chega o árbitro do jogo e dá a maior bronca nos dois, falando que apenas jogadores eram permitidos no campo. Ele falou, vai embora e leva esse cara de pedra aí com você. E, né, os dois vazam dali e ficam sentados no banquinho. O Homem-Aranha até se pergunta, tipo, poxa, quem será que ganhou essa luta? É isso, magnífico. E isso é apenas a ponta do iceberg na bizarrice dos quadrinhos. Aliás, eu tenho um vídeo todo falando sobre a era sombria e estranha aí, que foi nos anos 90 para as HQs. Mas enfim, meus amigos, se você gostou desse vídeo, deixa um like, porque ajuda demais. Se inscreva, a gente conseguiu bater aí 300 inscritos, isso é tipo muita coisa, bastante gente, se você parar pra pensar, 300 pessoas em um só lugar, é bastante coisa. E a ideia desse vídeo surgiu graças aos posts do Júnior Guimarães lá na Teioso Postagem do Facebook. Ele faz uns posts falando sobre vilões do Homem-Aranha, sobre desenhos do Homem-Aranha e tudo mais, e eu vi isso e me inspirei pra fazer esse vídeo aqui. Então, valeu aí, tá aí seus créditos, porque, né, a gente tem que falar quando o cara faz um trabalho bem feito. Obrigado por me acompanhar até aqui e cuidado, hein? O Homem-Planta, ele vai jogar brócolis em você.